Ministério da Saúde ampliou a oferta da vacina contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade. A partir de amanhã, a imunização contra o vírus influenza passa a ser recomendada de maneira ampla pelo Ministério da Saúde. Por enquanto, só 30% do grupo prioritário foi imunizado. Sobre a importância dessa vacinação, a gente conversa agora com Renato Kfouri, que é infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Renato, muito obrigado pela sua participação aqui no Live. Eu que agradeço, bom dia a você. Parabéns às mamães hoje que comemoram o seu dia. Prazer sempre falar com vocês aí da CNN. É até importante você falar das mães, porque elas têm um papel fundamental na imunização de muita gente aqui no Brasil, né, levando os seus filhos para a vacinação. E quando a gente fala, por exemplo, da campanha contra a gripe, que começou no dia 10 de abril, mas até o momento apenas 30% do grupo prioritário foi vacinado. Isso explica a ampliação da vacinação? O que a gente pode entender desse número, Renato? Por favor. Como todo ano, a gente prioriza na vacinação da gripe os grupos que são mais vulneráveis a desenvolver as formas graves da gripe. Importante destacar que quase que todo ano, repete-se a mesma porcentagem de casos graves. 7 de cada 10 pessoas, indivíduos que são hospitalizados ou vêm a falecer de gripe, são pertencentes a esses grupos de risco, ou seja, idosos, gestantes, crianças, aqueles que têm comorbidades. Então, essas pessoas representam a maior carga da doença em termos de gravidade. Então, é por isso que a gente convoca primeiro, antes de liberar para toda a população, esses indivíduos pertencentes a esses grupos. Infelizmente, esse ano, só 30% dessa população alvo mais vulnerável compareceu. Então, é óbvio que nós vamos liberar a vacina para todos, não vamos desperdiçar doses, mas não é o ideal. Continua valendo essa mesma recomendação. Quem está aí no grupo de risco, é um apelo que fazemos sempre, esses têm um risco maior. A vacina da gripe é ótima para todos nós, mas quem principalmente sofre as consequências mais graves do vírus influenza, do vírus da gripe, são os indivíduos pertencentes a esses grupos. Então é preciso insistir que mesmo a vacina estando liberada para todos, esses indivíduos precisam e devem ser vacinados. Vamos aproveitar e pontuar, por favor, o grupo de risco, quais são os principais? Acima de 60 anos todo, a idade é um fator primordial no desenvolvimento das formas graves. Como os extremos das idades, as crianças também. A influenza hospitaliza muito, complica, pneumonias, bronquite, infecções de ouvido, sinusites. Crianças desempenham um papel importantíssimo na transmissão também da doença. Então, os extremos das idades, indiscutíveis, menores de 5 anos e maiores de 60 anos. Gestantes, a grávida não só vai proteger ao se vacinar das complicações da gripe na gravidez, que muitas vezes pode levar a complicações para a mulher, mas vai proteger o bebê também, vai diminuir prematuridade, vai proteger o nenê na hora que ele nascer já com os anticorpos que ela passou pela placenta e também pelo leite materno. E todos aqueles que têm algum fator de risco, alguma imunidade mais rebaixada ou alguma comorbidade. Um diabético, aquele que tem doença cardíaca, renal, o hipertenso, aquele que faz uso de medicações de uso contínuo, todos esses também precisam ser vacinados e merecem nossa especial atenção. Muito parecido com o que a gente aprendeu, do grupo de risco da Covid. Inclusive, vamos aproveitar o assunto, porque junto com essa campanha nós estamos tendo a imunização das pessoas com a bivalente, a vacina contra a Covid-19. É importante tomar essas duas vacinas? Dá para tomar as duas ao mesmo tempo? Tem que ter algum intervalo? O mesmo racional, você tem toda a razão. A gente tem na priorização das vacinas da Covid-19 o mesmo recado à população. Esses grupos que hoje, quando nós olhamos para os dados de quem ainda está se hospitalizando por Covid-19, a grande maioria são idosos. A grande maioria são aqueles que não completaram o esquema vacinal. As crianças que ainda não tiveram oportunidade de ser vacinadas. Então, precisamos vacinar a todos também de gripe e Covid. Aliás, é uma excelente oportunidade na visita para a campanha da Covid fazer a da gripe e vice-versa, São vacinas que podem ser aplicadas de maneira simultânea, não aumentam efeitos colaterais, não há risco de ter mais reações
e nem há interferência na resposta de uma. Não vai piorar nem melhorar a resposta de uma vacina ou de outra. A proteção vai ser desencadeada da mesma maneira. E se por acaso não fez no mesmo dia, vale a pena reforçar esse aspecto também, a vacinação pode ser feita com qualquer intervalo. Não é preciso aguardar 15 dias, 30 dias, ou no mesmo dia ou com qualquer intervalo. O importante é receber as vacinas. E fica também mais um alerta para as crianças, né? Lembrar que quando for na visita da vacinação da Covid ou da gripe, leva a caderneta de vacina. Quem sabe está faltando alguma da pneumonia, da meningite, do sarampo. Completar o esquema vacinal, sem dúvida, continua sendo a melhor estratégia na prevenção de doença. É verdade, né, doutor? Hoje é tão fácil em algumas cidades, né? Você tem até o aplicativo, né? Antigamente tinha, a maioria dos lugares, você ia com a carteirinha de verdade, física mesmo, né? Hoje tem um aplicativo facilitando a vida, fica ali tudo bem informado, para ficar atualizado em relação ao esquema vacinal. Doutor, a gente sempre fala sobre isso todos os anos, principalmente vai chegando nessa época mais fria, outono, inverno, e aproveitando o ensejo da campanha e também a questão do frio. Por que a gente tem que tomar a vacina da gripe todos os anos? O vírus da gripe ele tem uma característica, né, ainda não bem definida para a Covid-19, mas para a gripe é muito bem clássico e conhecido. Ele sofre mutações todo ano. Ele causa epidemias anualmente justamente porque ele engana o nosso sistema imunológico, ele vem, é o mesmo vírus da gripe, mas ele vem de maneira diferente no ano seguinte, engana o nosso sistema imune. Então, quem já teve gripe 1, 2, 3 vezes não está livre de ter novamente a gripe, e por isso a gente precisa atualizar essas vacinas de acordo com aquele vírus que vai circular naquele inverno. Este pareamento, né, colocar na vacina o vírus que vai circular naquele inverno, é fundamental para que a eficácia da vacina seja melhor. Então, se faz uma vacina para o hemisfério norte, para o frio do hemisfério norte, e outra vacina produzida com formulação geralmente diferente para o hemisfério sul. Então, essa é a necessidade de revacinação. A vacina de 2022 não serve para 2023. E assim por diante, elas vão sendo atualizadas e adaptadas. E mesmo que tivesse alguma semelhança entre os vírus, há uma perda de proteção com o tempo. No ano seguinte, essa proteção já não se sustenta. Então, a vacinação tem que ser anual e, idealmente, agora, antes da maior temporada de circulação do vírus. O vírus costuma circular mais no inverno. Então, até na região norte do país, o vírus já está circulando, na região nordeste. Aqui no sudeste e no sul, a tendência é começar agora, no final de maio, junho, aumentar os casos de influenza. Então, ainda há tempo de se proteger. Por isso que nós tivemos, né, um adiantamento por parte da campanha na região norte aqui do Brasil, com política do Ministério da Saúde. Doutor, uma última pergunta. Existe algum tipo de contraindicação para essa vacina de forma mais ampla, mais genérica? Ou se houver, são casos bem específicos? Não há não, viu? A gente praticamente só adia a vacinação em quem está com uma febre, um quadro agudo, febril. A gente espera 24, 48 horas para vacinar, não se trata realmente de uma contraindicação. A única contraindicação verdadeira é quem já teve uma reação alérgica muito grave a uma dose anterior da gripe. Falando de reação alérgica, não ter febre, ter dor, isso não é contraindicação, não. Mas quem teve uma reação alérgica, um choque anafilático, que teve risco de vida, foi parar numa emergência por conta... Esses indivíduos não devem receber a vacina, como qualquer remédio, ele deve ser suspenso o uso daquela medicação, porque pode conter alguma substância que o indivíduo é alérgico. Mas são reações raríssimas. A gente não tem tido problemas de reações alérgicas com frequência, uma raridade enorme na vacinologia. Então, não há nenhuma situação, né, ou que a gente contraindique a rigor, exceto essa, a vacinação da gripe. O maior risco da gripe é não tomar a vacina. A gripe, mesmo que nos adultos, nos jovens, naqueles sem comorbidade, possa ter um risco de fatalidade muito baixo, ficar doente, né? Ninguém quer faltar ao trabalho, transmitir doença aí para aqueles que convivem com você, muitas vezes idosos, muitas vezes a sua mãe aí no Dia das Mães. É um presentão aí a gente oferecer não só o abraço, o carinho, mas a proteção de não transmitir doenças a todos aqueles que convivem conosco. Doutor, só me surgiu mais uma pergunta, já que a gente está falando das mães.
os pais acabam levando os filhos, né, para tomar as vacinas. O senhor explicou, né, justamente da ideia de levar a caderneta e chegar lá e atualizar, né, o esquema vacinal, principalmente da criançada. O senhor falou que em relação à vacina da Covid, por exemplo, não existe uma contraindicação de tomar as duas juntas. As demais, existe algum tipo de contraindicação daquelas vacinas mais básicas que as crianças tomam? Ou o ideal que o senhor recomenda é questionar, por exemplo, a quem está fazendo a aplicação da vacina no posto, para ver se é preciso tomar esse tipo de cuidado? Excelente, Jairo. Geralmente a vacinação, são poucas as vacinas que a gente não pode aplicar no mesmo dia. Geralmente em crianças muito pequenas, aquelas menores de 2 anos de idade, às vezes a gente não aplica no mesmo dia sarampo com febre amarela, ou às vezes febre amarela com catapora, com varicela. São raras as situações onde a gente requer algum cuidado. Em geral, crianças mais velhas, adultos, idosos, você pode aplicar o número de vacinas que forem possíveis, né, que o indivíduo tolerar naquele dia. Então, às vezes ele chega na unidade de saúde e precisa fazer a do tétano, do hepatite, do sarampo, da gripe, da Covid. Mas 3, 4 injeções, posso fazer? Até poderia, mas por uma questão de conforto, às vezes, a gente divide, faz 2 hoje, 2 semana que vem. Você pode discutir com o profissional da área de saúde em termos de acesso. Também tem gente que tem muita dificuldade de ir à unidade de saúde. Às vezes é melhor aproveitar a ida na unidade e já colocar tudo em dia numa única visita. Tem gente que prefere fracionar esse número de idas, mas o importante é vacinar. E não há grandes complicações de você fazer vacinas simultâneas com 3, com 4, com 5 injeções no mesmo dia. Obviamente, desde que você suporte, tolere aquelas injeções. Tem gente que prefere dividir. Mas, de novo, né, a vacinação simultânea, ou seja, aplicar mais de uma vacina numa mesma visita, é uma das estratégias que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde mais recomenda, Jairo, porque você aproveita aquela visita e não perde a oportunidade de vacinação. Volta amanhã, volta daqui 15 dias, o indivíduo muitas vezes acaba se ocupando, se distraindo, esquece do agendamento e perdemos a oportunidade de colocar em dia uma vacinação que pode ser muito útil dali para frente. Conversamos com Renato Kfouri, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Jairo. Um grande domingo a todas, as mamães em especial. Um grande abraço.